Eu quero dizer para você que nessa noite o oleiro está na casa. Amém? O oleiro está na casa. E como o pastor já ministrou aqui muita coisa do que o Senhor ministrou na minha vida. Então nessa noite, amados, eu digo que é momento de Deus nos confrontar mesmo. Amém? A gente até procura uma palavrinha, né? Que seja mais motivacional. Mas o Senhor, Ele tem seus meios de tratar conosco. Amém? Pode se sentar. Amém, queridos? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, né? Que o pastor Everton tem de nos confiar, trazer a palavra. Não é fácil, amados. Esse lugar aqui, ele é para corajosos, porque não é fácil não. Estar aqui nesse altar, estar diante da presença do Senhor. Amém? O Senhor ministrava meu coração e Ele me fez lembrar. Há muitos anos atrás, né? Quem aqui conviveu com seus avós, vai lembrar que na casa dos nossos avós, sempre tinha alguma coisa quebrada. Um vaso quebrado, uma xícara quebrada, que eles colavam. Eles davam um jeito de remendar. E guardavam na cristaleira, guardavam num cantinho da casa, né? A minha avó, ela tinha um vaso que ela tinha ganho de uma comadre dela, né? Naquela época tinha muito isso. E de repente o vaso quebrou, uma parte dele. E ela foi, remendou bonitinho, né? A parte que havia sido quebrada. E ela foi e colocou no canto, viradinho, né? Com a parte quebrada, aonde ninguém via. Mas ela sabia que o vaso estava quebrado. E ficava lá. Então quem entrava, olhava aquele vaso bonito, com umas folhagens dentro, já seca, porque o vaso estava quebrado, então não podia colocar água que vazava. Mas estava lá. Aí um belo dia deu um vento forte lá, a cortina bateu e quebrou o vaso, e daí ela teve que jogar no lixo. Trazendo para nós, hoje, nos dias que nós vivemos hoje, você guardaria alguma coisa quebrada? Seja sincero. Você guardaria alguma coisa, uma xícara quebrada, porque você ganhou de alguém e era importante para você? Você guardaria? Eu não guardaria. Jogaria fora, descartaria. E nos dias de hoje não é diferente. Tendo a Havan ali pertinho, né? Semana passada as xícaras estavam R$ 9,90. Vou jogar fora. E vou comprar a xícara nova, né? Mas naquela época não. Porque as pessoas, elas davam valor ao que elas tinham. Elas sabiam o quanto custava ter uma xícara da alça toda decorada, ter um vaso bonito dentro de casa. Então elas guardavam. Pois é. Ainda bem que no céu não tem lixo. Ainda bem que no céu não tem lixo. Porque ai de mim e de você. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Pai Todo-Poderoso, Senhor, Tu estás neste lugar. A Tua presença é real neste lugar. E nessa noite nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. E como, Pai, o Teu Filho já ministrou aqui, é tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo, Senhor, de nos apropriarmos de tudo que Tu tens para nós, mas com um coração voltado realmente para Ti, ao primeiro amor, com um coração quebrantado de carne, não de pedra, mas com um coração que escuta e obedece e que se submete à Tua presença. Pai, eis aqui, Senhor, a minha vida diante de Ti.
E como um vaso na mão do oleiro, eu me coloco nessa noite na tua presença, nas tuas mãos. Que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para trazer, Pai, o que tu tens para ministrar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, capítulo 18, verso do 1 ao 6. E nós vamos continuar falando de vaso. Amém? Porque o Espírito do Senhor, Ele confirma a sua palavra, né? O nosso Deus é um Deus que Ele fala, Ele manifesta a presença dEle. E Ele age nas nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia. A palavra do nosso Deus nos diz assim. Aleluia. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. E então eu fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Nessa noite o Senhor pergunta para você: ó comunidade de Balneário Piçarras, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Nessa noite o Senhor pergunta para nós: será que Ele pode fazer na nossa vida como Ele fez aqui nessa passagem? Amados, o Senhor ministrou a minha vida enquanto o pastor Everton ministrava no domingo. Quando ele estava aqui nesse altar falando sobre vasos. E ele disse: que tipo de vaso que você é? Você lembra dessa pergunta? Ele disse: você é um vaso cheio ou você é um vaso vazio? E nesse momento o Espírito Santo, ele ministrou meu coração. E ele me mostrou que havia muitos vasos que disseram: eu estou vazio e quebrado. E o Senhor ministrava meu coração. E eu fui sendo ministrada pelo Senhor naquele momento. E o Senhor diz: na minha casa há muitos vasos, mas há muitos vasos que se encontram trincados, que se encontram rachados, que se encontram se sentindo despedaçados. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, porque nós somos vasos frágeis. A palavra do Senhor fala que o oleiro, ele estava fazendo o vaso, ele estava mexendo no vaso. E nós estamos num processo com o Senhor. Nós aceitamos Jesus e nós estamos, e em nossa testa está escrito, em obras. E isso é todos os dias. Todos os dias a gente está passando por situações. Todos os dias Deus está nos moldando. Todos os dias Deus quer nos levar a um outro nível. É ou não é assim? E diz que ele estava mexendo no vaso. E quando ele estava mexendo no vaso, o vaso se quebrou. Ou em outras traduções diz que ele viu que o vaso não estava bom e terminou de quebrar, porque o vaso havia rachaduras, o vaso estava com trincas. O importante é que ele fez um vaso novo. E trazendo para nós nessa noite, o Espírito Santo ministrou o meu coração da seguinte maneira: nós somos vasos. Nós somos usados por Ele. Mas muitas vezes nós somos apenas um canal, onde a unção ela passa, mas ela não permanece.
somos usados, domingo a gente viu a glória de Deus neste lugar, a manifestação da presença do Senhor era palpável neste lugar, no domingo. E a gente viu muitas pessoas sendo usadas por Deus, mas o Espírito Santo disse, são cheias, mas quando saem da porta para fora, elas se esvaziam. E trazendo para nós, muitas vezes é isso que acontece. A gente é tão cheio, a gente é tão encharcado pela glória de Deus, mas de repente nós saímos lá fora e as lutas, as crises, os problemas que enfrentamos são tão fortes, são tão duros, que a gente se esvazia. A gente para de praticar as primeiras obras, porque a gente se acostuma. E vaso que se acostuma com rachadura, é um problema, irmão, porque a gente começa a ficar duro. Por que o vaso se quebrou na mão do oleiro? Ele estava na mão do oleiro. Por que ele se quebrou? Porque ele não permitiu ser moldado como o oleiro queria. Porque muitas vezes, amado, a nossa cerviz, a gente não se abaixa. Muitas vezes o nosso orgulho, muitas vezes a gente acha que a gente tem razão. Não, eu tenho razão. É igual um casal, né? Um homem e uma mulher, às vezes eles têm disputa de quem tem razão. Não se quebra, não se dobra. A dura cerviz. Não, eu tenho razão. Você não tem razão, eu tenho razão. E às vezes nós somos assim com Deus. Às vezes a gente começa a fazer picuinha com o Senhor. A gente começa a questionar, mas por que, Senhor, isso? Por que tem que ser assim? Mas por acaso pode o vaso questionar o oleiro? Não, porque o vaso faz o oleiro conforme ele quer. Não é como a gente quer. Às vezes a gente vem servir Jesus e a gente fala assim, Senhor, eu vim para a tua casa, mas eu quero assim, 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 assim. A gente ainda estabelece regras, né? Senhor, tu pode mexer em tudo, mas tu não mexe aqui. Tu não faz isso. A gente quer ditar regras. Senhor, tudo bem, eu vou, mas eu vou continuar ainda fazendo assim. E às vezes o básico a gente esquece. Às vezes o básico a gente esquece. Então vaso trincado, amados, ela não retém a unção. É um canal, mas não retém. Às vezes a pessoa está ali transbordando, mas quando a pessoa chega em casa, a pessoa está vazia. A pessoa não consegue. Por quê? Porque existem algumas coisas que precisam ser consertadas. Como que eu conserto, pastora? Se entregando na mão do oleiro. Se entregando na mão do oleiro. Esse é o segredo. Se entregar todos os dias na mão do oleiro. Para que cada dia mais eu possa ser usada por ele. Aleluia. Então as circunstâncias da vida, muitas vezes, elas nos endurecem. Muitas vezes a luta ela é tão grande, a luta é tão difícil, o problema ele perpetua por muito tempo e às vezes nos enfraquece. Às vezes quando a gente vê o nosso barro, ele tá enrijecido, ele está ressecando. E aí ele quebra. Ele está na mão do oleiro, mas ele quebra. Ele quebra porque nós somos frágeis e nós precisamos do Senhor. Então Deus quer nos consertar. Mas como é que Ele conserta? Como é que o Senhor nos conserta? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você é barro ou você é pedra? Porque o barro é maleável. O barro, ele se molda. A pedra é difícil.
A pedra vira pó, mas não se molda. Ela quer permanecer firme. O barro não. O barro, ele é maleável. E com a ajuda do Espírito Santo, começa uma ministração nas nossas vidas. A gente começa a ser ministrada, a gente começa a ser quebrada, a gente começa a ficar molinha. Porque quando a gente se torna pedra, a gente se torna crítico. Ah, mas por que o pastor fez isso? Ah, eu não gostei. Mas por que aquela luz ali incomoda a gente? Ah, mas poxa, o culto podia terminar um pouquinho mais cedo, né? Não, o pastor tem que ficar 2h30 pregando. A gente começa a tornar crítico. Ah, eu acho que o louvor não estava muito bom não hoje. Acho que não fluiu o negócio. Já estava alguém em pecado. É assim, irmãos. A gente começa a ficar crítico. Ah, se fosse eu lá naquele lugar, eu faria diferente. Não é assim? A gente começa a se achar o bom, né? O bom. A gente começa a querer mandar em Deus ainda. Oh Deus, tu podia fazer assim, né? Assim, assim. Mas não, queridos. Quando nós entendemos que Ele é soberano, que Ele tem o poder de tudo, que a tua vida está nas mãos dEle. Deixa eu te falar uma coisa. Você se quebrar na mão do oleiro, tem conserto. Mas se você se quebrar, querido, em outra mão, aí o negócio está feio. Porque na mão do oleiro ele não vai te descartar. Ele não vai te abandonar. Não, ele está aqui te esperando todos os dias. Todos os dias ele vai estar aqui de braços abertos te esperando e dizendo: vem meu filho, vem minha filha, vem, porque aqui é o lugar onde eu vou transformar a tua vida. É aqui que eu vou fazer você uma pessoa diferente realmente, cheia da minha presença, plenitude do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que Ele quer, amados, fazer sobre nós. Não importa como você se encontra, o que importa é em qual mão que você está. Porque a mão que você está determinará o teu futuro. Pedro muitas vezes caiu, se quebrou, se negou, traiu. Mas o Senhor não desistiu dele. Foi lá atrás de Pedro. Pedro, o que você está fazendo aí, Pedro? Eu não falei para ti, Pedro, pregar a minha palavra? Eu não falei para ti, Pedro, que tu iria ser um instrumento nas minhas mãos? Ele foi lá atrás de Pedro. E ele conseguiu trazer Pedro de volta. Porém, Judas, ele não conseguiu. Porque Judas tinha um coração de pedra. Judas estava ouvindo a voz errada. Sabe quando a gente reclama para todo mundo? E depois a gente vem cobrar: poxa, ninguém foi lá me visitar, ninguém nem um telefone me deu. Mas você contou para todo mundo o problema. Mas para quem era para você contar, você não contou. E depois a gente sai cobrando. Então nessa noite, queridos, Deus está nos tratando. Nessa noite Deus fala assim: todos nós temos rachaduras. Todos nós. Porque com o passar do tempo, o barro ele vai ressecando. Mas nessa noite o Senhor te diz: eu quero fazer de você um vaso novo. Eu quero fazer de você uma nova pessoa, moldada segundo a minha vontade. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós precisamos nos entregar nas mãos dEle. Nós precisamos aceitar. Você está em Cristo. Nessa noite essa palavra é para você, crente mesmo. Crente é lindão. É tempo de crescer. É tempo de crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de voltar
na presença do Senhor. É tempo da gente parar, sabe, de maquiar as coisas. Às vezes a gente quer maquiar, a gente quer dar um jeitinho, a gente quer remendar. E o Senhor diz nessa noite: não é remendo que eu quero. Não adianta remendar. Não adianta. Eu quero fazer vaso novo. Porque o remendo, querido, uma hora vai vir à tona. Vai sair. É igual quando a gente conserta uma piscina. Você coloca lá um adesivo que não é para a piscina. E de repente vai furar de novo, vai vazar toda a água. Então o Senhor, Ele não quer nos remendar. Ele quer fazer novo. Mas pastora, como assim vai fazer novo de algo que está quebrado? É isso aí mesmo. O nosso Deus, Ele é campeão em fazer isso. Ele é campeão em fazer ao contrário do que o mundo fala. O mundo manda você descartar. Joga fora, minha filha. Isso não presta. Isso não vai dar bom não. Minha avó dizia muito isso. Isso não vai dar bom não. Olha, tem um ditado, né? Popularzinho aí. Pau que nasce torto, morre torto, nunca se endireita. Não, querido, é mentira. É mentira. Deus tem solução para as nossas vidas. Deus pode corrigir as nossas vidas. Pode sim. Pode transformar as nossas vidas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como. Mas eu quero dizer para você que talvez você possa estar com rachaduras no teu casamento, na tua vida financeira, na tua saúde. Você pode estar com problemas de depressão. Você pode estar com várias trincas na tua vida. Mas você veio no lugar certo. Você veio no lugar onde as pessoas não vão te descartar. Você veio no lugar onde as pessoas não vão dizer para você: não tem mais jeito. Não tem mais jeito, está aqui o diagnóstico, vai para casa. Não. Você veio no lugar onde o Senhor pode transformar a tua vida. Aonde Ele diz: volta às primeiras práticas. Volta para mim. Volta, porque nessa noite o Senhor tem renovo para você. Você não vai mais precisar ficar se escondendo. Você não vai precisar mais ficar passando um reboco. Não. Você vai poder sorrir de verdade. Você não vai mais precisar ficar se escondendo atrás de uma aparência que não é verdadeira. Porque o nosso Deus, Ele não vê a aparência física. Ele vê aqui o teu coração. Ele vê o que ninguém está vendo. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Vê se você consegue ver a alma dela. Você consegue ver como é que ela está? Você consegue ver se ela está enfrentando luta? Não. Mas com certeza ela está enfrentando. E o Deus Todo-Poderoso que nos sonda, esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sabe. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe como está a tua vida. O inimigo, amadas, ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer tirar a tua paz. Ele quer matar os teus sonhos. E ele quer te lançar no fogo do inferno. Deus não. Deus tem vida e vida em abundância. Então viva essa vida. Não se negue de viver isso. Às vezes nós seres humanos, nós carnais, nós mesmos que impedimos as nossas vidas de viver o que Deus tem para nós. Judas teve a oportunidade de mudar a vida dele, de se arrepender, e não fez. Pedro não. Pedro permitiu que o Senhor quebrasse ele, amassasse, moldasse, colocasse no fogo e fizesse de Pedro um vaso novo. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite.
É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Como o pastor falou, eu e a minha casa passamos por um período, temos enfrentado um período muito difícil de enfermidade. Muito difícil. Aonde a graça de Deus é o suficiente todos os dias na minha vida. Todos os dias eu digo: Senhor, vamos comigo. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Todos os dias de manhã eu acordo e digo isso para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Sabe o que nós precisamos? Da graça e misericórdia do Senhor todos os dias. Não é na força do nosso braço, queridos. Não é na força do nosso braço que nós conseguimos as coisas. Não é com mimimi que a gente consegue as coisas. Não é com birra. Nós não somos crianças para chegar diante do Senhor e fazer aquela birra e dizer: ai, Senhor, eu não quero mais isso. Não, Senhor, chega. Não, Deus não olha isso, não. Deus não fica, como se diz, com o coração amolecido pelas nossas birras. Não. Deus olha quando a gente se posiciona. Quando a gente diz: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Se cumpra em mim a tua vontade. Quando eu me coloco diante dele, aí sim, ele fala: opa, lá tem um guerreiro. Lá tem uma guerreira. Lá tem alguém que eu posso usar, que eu posso moldar. Aguenta. Nós precisamos aguentar, amados, muitas vezes as situações da vida. Nós precisamos. E sempre entender que Deus quer nos usar para a glória dEle. Então nessa noite eu quero que você coloque o teu coração diante do Senhor. Nessa noite eu quero que você abra o teu coração para Ele. Eu quero que você diga para Ele: Senhor, pode me refazer. Pode me refazer. Pode mudar a minha vida. Pode tirar o que não presta. Pode apagar, arrancar da minha vida situações que me impedem de viver o que tu tens para mim. Diga isso para o Senhor nessa noite. Fala para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu vim neste lugar, Senhor. Eu estou aqui, eu quero que tu transforme a minha vida. Eu quero que tu mude a minha história. Eu quero que tu mude a minha casa. Eu quero que tu mude o meu casamento. Que tu transforme os meus filhos. O Senhor pode escrever uma nova história para você. Mas a pergunta é: você quer? Você quer ser um vaso novo? Você está disposto, está disposta nessa noite a realmente renunciar a tua vida para viver a vida que Deus tem para você? Será que Ele pode resetar a tua vida? Porque nós temos um padrão. E o padrão é cada dia mais nós sermos parecidos com Cristo. E será que Ele pode resetar a tua vida nessa noite e te levar ao padrão original? E tirar algumas coisas das nossas vidas e dizer: não, isso aqui eu não quero mais que você faça. Não é um dia. Às vezes a gente, é bom. Faz uma semana que eu não bebo. Faz uma semana que eu não me prostituo. Não, o Senhor quer mudar a tua história para nunca mais fazer aquilo. Ele quer ter transformação na tua vida, de caráter, de mente. Não é um dia, não é uma semana. Não, Ele quer ter o controle da tua vida, a vida toda. A vida toda, dizer: eu podia ter caído, mas eu não caí. Eu resisti. Não é um dia, não é uma semana. Não, Ele quer a vida inteira ter o controle total da tua história, da tua vida. O Senhor tem contemplado e tem visto, amados, as nossas vidas. E nessa noite o Senhor, Ele quer que se levante vasos novos neste lugar. Porque já foi decretado aqui. Já foi estabelecido nesse lugar. O Senhor tem algo para fazer muito grande. E Ele precisa de você.
Ele precisa das nossas vidas. Será que nós estamos dispostos a isso? A viver o que Deus tem para nós? Não fazer por fazer, mas realmente ter a vida transformada, curada, sarada, para que Deus possa usar. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus está neste lugar, nessa noite. Deus quer curar o seu povo. Deus quer escrever uma nova história. As rachaduras, elas podem acontecer nas nossas vidas. Elas acontecem. Mas o Senhor te pergunta: você está disposto a ser um vaso novo? Você realmente quer viver o que Deus tem determinado para você? Você realmente quer deixar as velhas práticas do velho homem e realmente se entregar nas mãos dele e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma nova pessoa, eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu não quero mais cometer as mesmas coisas, eu não quero mais ser crítico, eu não quero mais pecar, eu não quero mais ser como eu era, mas eu quero ter a minha vida transformada. Se coloque nas mãos do oleiro nessa noite. Se coloque nas mãos do oleiro. A obediência e a submissão farão a diferença nas nossas vidas. Eu te convido a vir à frente. Eu te convido a se entregar nas mãos do Senhor nessa noite. Eu te convido a se colocar como barro nas mãos do oleiro, para ser moldado por Ele, para ser transformado por Ele, para ter uma nova história escrita na tua vida, através da vida dele. Não é você que vai fazer, é Ele. É Ele que vai escrever. É Ele que vai te levantar. É Ele que vai mudar a tua história. Não é a força do teu braço, é Ele. É o Senhor, é dele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Você só está aqui porque Ele quer. Você só está respirando porque Ele permite que você respire. A nossa vida não é nossa, amados. A nossa vida é do Senhor. Então nessa noite Ele te convida a se colocar na presença dEle. Nessa noite Ele te convida a você entregar a tua vida no altar do Senhor, para receber uma nova história, uma nova vida em Cristo Jesus.
Tem pessoas neste lugar que foram condenadas à morte, mas nessa noite o Senhor está curando a tua vida. Nessa noite o Senhor está fechando a boca do leão, porque você não é um improvável, você é projeto do Senhor. Você foi escolhido pelo Senhor. Você não está aqui por acaso. Deus tem uma nova história para você. Ei, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. É o Senhor que te conhece. Não é o profeta, não é o pastor, é o Senhor que te conhece. Então não brinque com Deus. Este lugar não é de brincadeira. Não, queridos. Aqui não é um palco e aqui não é um picadeiro. Não é. Aqui é lugar de morte. Aqui é lugar de confronto. Aqui é lugar de sacrifício. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Se o homem não vê, Deus tira. Se o homem não vê, Deus tira. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Transforma, Pai, as nossas vidas nessa noite. Oh, Deus Todo-Poderoso, cura, cura, Senhor. Cura, traz cura, Senhor. Traz arrependimento, Senhor. Traz mudança de vida, Pai. Oh, rabacere, andarabacere, rabalaraba. Oh, Jesus, vem, vem, Senhor. Vem, Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Diga para o Senhor, cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Nós nos colocamos como vaso, Senhor, nas mãos do oleiro. Pode quebrar, Senhor, e fazer um vaso novo. Pode moldar, Jesus. Pode amassar, Jesus. Amassa mesmo. E faz, Senhor, um vaso novo. Faz, Jesus, um vaso novo, Senhor, sobre cada história aqui nessa noite. Para que Tu possas usar cada vez mais, Senhor, e para que a Tua obra continue. Para que possamos fazer com excelência, Senhor, aquilo que Tu tens proposto, Senhor. Para que o Teu propósito se cumpra nas nossas vidas. Faz, Jesus. Toma cada coração, Senhor, nessa noite. E escreve uma nova história. Levanta essas pessoas como vasos novos na Tua casa, para serem usadas por Ti, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, para serem instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu ministrar,
pelo teu fluir nessa noite, porque tu não queres perder ninguém, Senhor. Não, tu não queres perder, mas tu queres que a gente se coloque à tua disposição, se coloque nas tuas mãos, Senhor. Alguém pergunta: por que o Senhor é duro assim? E Ele te diz: porque eu não quero te perder. Oh Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és soberano. Tu tens o poder, o domínio, Senhor, sobre todas as coisas. E nós nos sujeitamos, nos colocamos debaixo das Tuas mãos, para que Tu possas, Senhor, fazer conforme a Tua vontade, Senhor. Eis aqui, Pai, o Teu povo. Ministra, Senhor, nessa noite a Tua vontade. Que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, amém, queridos? Que Deus possa te abençoar muito. Eu vejo o amor de Deus muito grande pela tua vida. O Senhor te ama muito, e por isso que Ele fala conosco, ministra as nossas vidas, porque Ele não quer nos perder. Amém? Então nessa noite, que você saia daqui recebendo esse amor do Senhor sobre o teu coração, sabendo que Ele cuida de você, sabendo que Ele não te descarta, mas que Ele quer transformar a tua vida. Ele não vai te desprezar, Ele não vai te abandonar, não. Ele vai estender a mão para você e vai te segurar e vai dizer: eu estou aqui, conta comigo. Amém, queridos? Foi quebrada alguma vez, irmã Renata?